Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Não deixa de seguir a gente no Instagram, é por lá onde a gente sempre avisa quando tem vídeo novo aqui no canal. E também lá no nosso Instagram, nos destaques, está a nossa lojinha, onde a gente está sempre vendendo câmera, filme, equipamento fotográfico analógico de forma geral. Se você está procurando um curso de fotografia, onde pode aplicar as técnicas tanto na fotografia analógica quanto na digital, curso fundamental de fotografia online, o curso que eu digo que não é básico, não é avançado, é fundamental. E por último, para você ser um padrinho do Câmera Velha, ajudar o canal a receber benefícios, como revelação e digitalização grátis todo mês, sorteios, material exclusivo, tá aqui na descrição do vídeo também o link para o nosso padrinho. Apesar desse clickbait, que eu coloquei aqui para chamar vocês para assistirem esse vídeo, eu já vou jogar as cartas na mesa aqui, Não existe o melhor tripé do mundo. O melhor tripé do mundo é aquele que te atende naquela situação que você precisa. E eu recebi aqui mais um tripé da QNF para fazer um review, um tripé bastante compacto, um tripé bacana, que eu vou falar sobre as características dele depois e vou também dar o meu veredito, o que eu achei dele, para quem que eu indico e para que eu indico. Mas eu falei, não, eu preciso fazer um vídeo um pouco mais abrangente mesmo, porque eu já fiz um vídeo falando sobre esse outro tripé que a QNF me mandou também, tá bem completinho, eu dei algumas dicas de como você usar um tripé, mas esse vídeo aqui, além disso, eu quero também dar algumas orientações de como você escolher um bom tripé para aquela sua necessidade. Eu, por exemplo, eu tenho até então, antes da QNF me mandar esse menor, eu usava esses dois tripés aqui, mas em situações totalmente diferentes. Vou falar também um pouquinho sobre cada um deles, tá? E no final das contas, então, eu vou dar o meu veredito, como eu disse. Bom, o que você tem que levar em conta na hora de comprar um tripé, A primeira coisa, eu acho que você vai ter que definir para que você vai usar esse tripé, o que você vai fotografar e com o que você vai fotografar. Por exemplo, você vai fotografar paisagens, natureza, você vai levar esse tripé para o mato, você vai expor esse tripé a algumas condições adversas, poeira, umidade, enfim. Então, o equipamento que você vai colocar em cima desse tripé é um equipamento mais pesado, com teleobjetivas. Então você precisa ter um tripé mais parrudo, E quando eu falo parrudo, eu estou falando não só de peso, mas também estabilidade, Eu sempre digo que um bom tripé para essa situação é um tripé um pouco mais pesado, um tripé um pouco mais robusto. Falando em construção de tripés, os materiais mais comuns que você vai encontrar são os de alumínio e o de fibra de carbono. Geralmente os de alumínio, até tem alguns de ferro também mais antigos, mas esses eu não aconselho muito porque eles enferrujam e não é legal. Mas hoje no mercado mais o que você vai encontrar é alumínio e fibra de carbono, ambos muito bons. Porém, eu acho que o que vai fazer mesmo a diferença é o acabamento dele e não o material. Óbvio que o tripé de alumínio ele é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais resistente também. Já o de fibra de carbono ele é um pouco mais leve, mas tem uma certa vantagem. Fibra de carbono ele absorve melhor as vibrações, então ele tem um amortecimento um pouco melhor. Enfim, esses dois materiais são o que você vai encontrar aí. Mas assim, o que vai definir mesmo, eu acho que, na minha opinião, o que tem que você levar em conta é o acabamento do tripé em relação à sua construção. Por exemplo, tripés que tem aquelas partes móveis plásticas, as travas deles são de plástico, aquele plástico seco, eu não curto muito, tá? Eu gosto mais que tenha um plástico um pouco mais maleável, ou então borracha, E isso você, com o tempo, esses componentes, essas peças plásticas, eles podem ressecar. Então, e como geralmente o tripé trabalha sob pressão, essas partes móveis elas têm uma certa tensão, o ressecamento desse material pode levar ele a uma quebra. Então a primeira coisa é isso, é você entender o que você vai fotografar, com o que você vai fotografar, e aí você já pode falar, bom, eu preciso de um tripé um pouco mais pesado ou um pouco mais leve, também o material dele. Outra coisa para se levar em conta em relação à escolha do seu tripé é a altura que ele atinge, Então, às vezes você precisa de um tripé um pouco mais alto, um pouco mais baixo, e aí também quando você fala em altura de tripé, você tem que levar em
em conta algumas coisas. Altura máxima, altura mínima, altura aberto, altura fechado, altura totalmente desmontado, né? Então isso você tem que levar em conta. Por exemplo, esse aqui, ó, esse tripézão, que não é um da K&F, é um da Vanguard, que eu já tenho há uns 10 anos, é um tripé muito parrudo, ele é um tripé grosso, ele é um tripé alto, relativamente alto. Esse outro aqui, apesar dele estar numa montagem aqui onde ele está um pouquinho mais baixo, ele fica muito mais alto que esse. Mas as situações que eu utilizo esse tripé são totalmente diferentes das situações que eu utilizo esse tripé aqui. Esse tripé é o que não sai do porta-mala do meu carro, é o meu tripé de campo. Ele é um tripé de alumínio, parrudo, grosso, ele tem um ajuste para cada eixo, né? Então, ó, ajuste nesse eixo, um ajuste nesse eixo, um outro ajuste aqui num eixo central. Então ele tem um ajuste e uma trava para cada uma dessas possibilidades, né? Então esse daqui é o tripé que eu levo para o mato, é o tripé que eu já fotografei com ele na poeira, no barro, dentro de água, dentro do mar eu já fotografei com esse tripé aqui. Ele é um tripé muito mais parrudo, pesado. Outra coisa, como esse tripé eu uso muito dentro do carro, eu estou andando, eu preciso montar e desmontar ele muito rápido, e isso também é uma outra coisa que você tem que levar em conta e está relacionado à altura, é o número de seções das pernas desse tripé. Quando eu falo seções, por exemplo, quantas manobras, né, quantas partes esse pé desse tripé é dividido. Então aqui, obviamente, um tripé tem 3 pernas e esse daqui tem 3 seções. Um tripé de 3 seções, ele tem 2 travas, né? Então eu tenho a primeira seção, travo a segunda seção, travo a terceira seção. Com isso, eu tenho muito mais agilidade na hora de desmontar e montar ele. São 2 seções só que eu preciso destravar para abrir esse tripé. Porém, quanto menos seções tem um tripé, maior ele fica recolhido. Então, por exemplo, se esse tripé fosse de 4 seções, ele ficaria menor. Só que isso, além de tirar um pouco de estabilidade, porque também quanto mais seções, a última seção ela é mais fininha, ele também perde um pouco de estabilidade, né? Então, por isso que esse tripé, ele foi eleito no meu trabalho para ficar no carro e para eu fotografar na chuva, na lama, na poeira, né? Ele já levou tombo, enfim. Então, ele é um tripé muito mais bruto, mais resistente. Já aqui no estúdio, eu uso esse outro tripé, que ele é um pouco menor, que ele é mais esguio, ele não é mais fraco, mas ele é mais magrinho, né? Porém, aqui no estúdio eu não preciso de algo tão robusto quanto esse tripé. Além do que, esse tripé tem outras características muito mais interessantes para ser utilizado dentro de um estúdio fotográfico. Ele ainda é de alumínio, ele tem, pode ver que ele já não tem todos esses ajustes aqui, uma manivela, né, uma trava para cada eixo que ele gira, né? Porém ele tem esse orbital aqui que gira para todos os lados, então eu posso fazer ajustes na horizontal, na vertical, em vários eixos, tá? Então, e ele tem uma trava aqui, tem outra trava aqui, ele é um tripé muito mais maleável, não digo maleável, mas ele é um tripé um pouquinho mais maciozinho, né, pra gente fotografar. Outra vantagem que esse tripé tem e que me fez escolher ele para trabalhar dentro do estúdio é isso aqui que é sensacional, ó. É a possibilidade de você trabalhar com ele na transversal aqui. Então eu posso colocar uma câmera aqui e fotografar, por exemplo, um prato de comida com a câmera vindo de cima. Posso fotografar também um livro aberto, alguma coisa assim, né? Ele tem até inclusive outro ajuste aqui, ó, de altura, né? Então são essas as versatilidades que esse tripé traz que me fez escolher ele para ser o tripé titular aqui dentro do estúdio. Como eu já disse anteriormente, esse tripé ele atinge uma altura bem maior do que esse daqui. Aqui ele tem 3 seções já, o que faz ele um pouco mais alto quando aberto e um pouco mais compacto quando totalmente fechado. Porém, a última perninha dele lá, ela é mais fininha, então eu evito usar. Isso também é uma dica que eu sempre dou. Evitem ao máximo usar a última
perninha, a última seção do seu tripé. Só use a última seção lá de baixo quando você tiver com o tripé totalmente aberto. Não adianta você puxar as 3 perninhas da última seção, que vai dar muito menos estabilidade para o seu tripé, e deixar as seções primárias aqui fechadas, né? Então eu sempre aconselho assim, o tripé ele tem que vir de cima para baixo. A última seção eu só uso ela quando eu preciso de usar a altura máxima do tripé, e todas as outras seções estão abertas também. Outra coisa que eu evito usar também é a coluna central do tripé. Somente quando necessário, em último caso, que eu subo essa coluna central aqui, tá? Porque, inclusive, nesse tripé aqui, ó, eu tenho ela num primeiro estágio que eu posso usar ela na transversal ou não, e eu tenho o segundo estágio. Então aqui dá para você já ter uma ideia da altura que esse tripé atinge. E ainda está faltando aqui, ó, eu abri mais uma seção toda. Então esse tripé ele fica bem alto. Esse modelo de tripé da QNF, que é o modelo a QNF tem uns nomes muito loucos para os tripés dela. SA254T1, né? Tem que melhorar isso aí, QNF. Eu acho que é mais fácil você dar nomes para o tripé em vez desses códigos aí. Certo, pessoal? E por último, então, agora eu vou até tirar todos os outros tripés daqui, porque eu quero mostrar o último tripé que a QNF me mandou. Eu não sei se eu comentei, mas esse outro aqui que eu estava falando dele até agora há pouco, ele também é de alumínio, e esse já é fibra de carbono. Porém, é um tripézinho bem menor, bem mais esguio, super compacto. Ele já tem 5 seções diferentes, e isso você consegue ver aqui, então, que essa última perninha aqui, essa última seção, ela é bem fininha. Esse tripé, como eu disse, ele é em fibra de carbono, e ele fechado totalmente, ele atinge os incríveis 35 centímetros de comprimento. Então ele é super compacto, olha lá. E ele ainda não está fechado totalmente, tá? Ó, aqui eu fechei todas as seções dele. Nessa configuração dele aqui, ele tem 60 centímetros. Porém, ó, agora se eu destravar ele aqui, fechar aqui, fazer isso aqui, ó, ele vai ficar com apenas 35 centímetros, o que eu acho que é a grande vantagem desse tripé. Para quem precisa economizar espaço na mala, na sua mochila de equipamento, para quem quer levar um tripézinho para uma viagem, para quem quer fazer umas fotos com uma certa estabilidade, porém não tem um equipamento muito grande, né? Por exemplo, uma câmera de entrada, até mesmo uma intermediária e tal, mirrorless, esse tripé vai aguentar perfeitamente. Eu acho que o grande tchan dele é justamente quão compacto ele é, e também a fabricação dele em fibra de carbono. Eu vou mostrar algumas características dele aqui. Como todo o equipamento que a QNF me mandou, eu sempre fico muito admirado do acabamento, do material, de como é bem construído os equipamentos, né? Filtros, os tripés que eles me mandam, né? Então eu vou abrir ele de novo aqui para mostrar, falar, né, sobre as características dele. Esse tripé, ele pesa aproximadamente 1 kg. Como eu disse, na configuração que ele está totalmente desmontado, fechado, ele tem 35 centímetros. Na configuração menor, quando ele está aberto, ele tem 60 centímetros. E a altura máxima que ele atinge é 1,52 m, o que não é muita coisa. Então, por exemplo, se você precisa de um tripé para fotografar no seu nível, esse tripé aqui não vai atender pessoas muito altas. É só uma característica. Tem pessoas que preferem tripés mais baixos, principalmente câmeras que têm visor escamoteável, né? O tripé fica mais baixo e você fica olhando a câmera de cima mesmo. Em cada perna dele, ele tem uma trava de segurança que não deixa o tripé abrir as pernas assim, tá? E ele também tem 2 estágios na coluna central. Lembrando mais uma vez, só usem essa coluna central quando necessário, né? Então, ó, ele fica aqui, essa aqui é a altura máxima que ele atinge, mais ou menos 1,5 m, né? O que dá aí, se você for uma pessoa que nem eu, tenho 1,80 m, a câmera vai ficar bem ao nível dos meus olhos. Mas isso, como eu disse, eu prefiro não utilizar
ou só utilizar quando muito necessário essa coluna central dele, que tem 2 estágios. Essa coluna central, ela não fica na posição transversal, assim como o tripé que eu mostrei anteriormente aqui. Falando da cabeça desse tripé, que eu acho, na verdade, de todos os tripés, uma das partes mais importantes é essa cabeça que vai suportar, que vai segurar a sua câmera. Ele tem uma trava que solta essa ball head, né, um orbital, que se move em todas as direções para você utilizar a câmera na vertical, horizontal, enfim. Existe aqui uma escala em graus para você fazer fotos panorâmicas, por exemplo, isso lá aqui já na base da cabeça, no eixo central. E você solta a base, né, ou seja, a sapata que vai na câmera através de uma rosca aqui, tá? Que também tem uma outra escala que creio eu que seja para fazer, por exemplo, fotos em empilhamento. Apesar que eu acho que para fazer isso tem outros equipamentos mais recomendados para isso. Também na cabeça desse tripé você tem um nível aqui com uma bolhazinha para você nivelar a sua câmera, né? Então basicamente é isso. E ele tem também uma outra funçãozinha legal, que se você virar ele de ponta cabeça, destravar aqui, ó, e fazer isso, montar ele dessa maneira, e consegue agora fotografar com a câmera de ponta cabeça ao nível do chão. Isso, para quem faz macro fotografia, é muito importante. Ah, tem uma outra coisa aqui que eu esqueci de mostrar. Esse ganchinho aqui, ó, na base da parte de baixo. Esse ganchinho aqui, ó, que serve para você pendurar ele em algum lugar, obviamente fechado, mas também serve para você colocar a sua bolsa, a sua mochila, o seu equipamento ali para trazer um pouco mais de estabilidade, para trazer mais firmeza para o seu tripé. Uma coisa que eu não comentei, né, sobre a capacidade máxima de peso que esse tripé aguenta. No site, o fabricante, né, a KNF, fala que ele aguenta até 8 quilos aqui em cima de pressão. Eu não sei se eu colocaria 8 quilos de equipamento em cima desse tripé aqui. Outra coisa interessante que eu também já vi em outros equipamentos da KNF é uma das pernas, ela é rosqueável aqui e você pode transformar esse tripé em um monopé também. Apesar que esse daqui vai dar um monopé meio pequenininho, então não sei se isso tem tanta relevância assim. A bolsinha de transporte que vem nele também, ó, super compacta, pequenininha, fácil de carregar. E finalmente, então, depois de falar todas as características desse tripé, eu vou falar quais os pontos que eu não gostei nele e para que eu recomendo. Eu vou falar para quem que eu recomendo primeiro, né? Para quem e para que eu recomendo. O que chama mais atenção nesse tripé é o fato dele ser tão compacto. Ainda que para isso ele tenha que ter 5 seções, e isso deixa ele um pouquinho mais instável, mas eu acho que quando você vai, por exemplo, para uma viagem onde você não leva um equipamento muito pesado, eu, por exemplo, as minhas últimas viagens eu tenho levado só uma Canon G7X Mark II, que é uma câmera muito pequenininha. E eu sempre senti falta de um tripé pequeno também, que tenha uma estabilidade para aquele tipo de câmera, né? O fabricante, como eu disse, recomenda até 8 kg de carga aqui em cima. Eu não arriscaria tanto assim, mas para uma viagem que você precisa de espaço, economizar espaço principalmente, de coisas leves para carregar, facinho abrir e montar ele aqui, eu acho que ele é o mais recomendado. Então, eu não vou usar muito ele aqui no estúdio, talvez sim, não sei, mas eu acho que o grande tchan dele é um tripé para viagem, tá? E o que eu não gostei nesse tripé? Tem duas coisas que eu já vi em 2 modelos da KNF, o outro inclusive tem. Na verdade, uma característica que os 2 poderiam ter e uma que só esse aqui tem, que poderia ter. A primeira coisa é em relação a essa trava aqui, ó. Todo tripé de boa fabricação que eu conheço, ele, além dessa rosca que destrava a sapata, ele tem uma trava secundária para você não correr o risco de deixar ou esquecer de apertar, ou essa trava aqui, que é uma rosca, ela ir se soltando, a câmera pode ficar mais estável, mas não cai. Nesse caso, essa trava secundária não existe nesse tripé, então você tem que se certificar a todo momento que essa rosca aqui está bem firme, bem apertada, né? Naquele outro tripé da Vanguard que eu tenho, além dessa rosca que dá essa tensão, que faz essa trava, eu tenho uma trava secundária que para eu tirar a câmera do tripé, eu tenho que desrosquear e soltar essa trava. Então são 2 etapas. E uma coisa que, essa foi, acho que o pior que eu vi nesse tripé, a
ponta da última seção, da perninha dele aqui, é um plástico muito liso, não é emborrachado. Se você está na terra, se você está num piso um pouco mais rústico, ele trava bem. Mas se você está num piso muito liso, por exemplo, aquele porcelanato, ela não vai segurar nada. Você coloca assim, você vai ver, né? Por ser fibra de carbono, ele tem uma maleabilidade, ele vai ficar abrindo as pernas assim. Então isso eu acho que foi a pior característica desse tripé. Então, ó, obrigado mais uma vez, QNF, por ter enviado esse tripé aqui. Vai entrar no meu kit, sim, principalmente quando eu tiver que ir para muito longe, que eu não quero levar coisas muito grandes, muito pesadas, que eu não vou fotografar com câmeras muito grandes, com equipamento muito pesado. Vai ser o uso que eu vou dar para esse tripézinho sensacional da QNF Concept. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês estarem mais esse vídeo aqui comigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse tripé, se eu esqueci de falar alguma coisa, quais as outras características que você acha importante na hora de comprar um tripé. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.